Dizem que nas profundezas da Amazônia, onde a floresta é mais densa e o sol raramente toca o solo, vive uma criatura gigantesca e horripilante, conhecida como o Mapinguari. Com seu corpo coberto por pelos grossos e escuros, garras afiadas e um odor tão forte que pode paralisar qualquer um, o Mapinguari é uma figura temida pelos moradores da região. Segundo relatos, ele possui um único olho no meio da testa e uma boca vertical no ventre, o que o torna ainda mais assustador e monstruoso. Há quem diga que o Mapinguari é, na verdade, um antigo xamã que desafiou os espíritos da floresta e foi amaldiçoado com uma forma bestial. A criatura perambula pela mata à noite. Seu rugido ecoa pela floresta, aterrorizando qualquer um que esteja por perto. Alguns afirmam que, se você sentir um cheiro fétido e inexplicável na floresta, deve fugir imediatamente, pois o Mapinguari está próximo. Muitos já tentaram caçá-lo, mas poucos sobreviveram para contar a história. Seu poder é tanto que se acredita que até as balas não conseguem atravessar sua pele espessa. É uma presença assustadora, um lembrete de que a Amazônia guarda segredos que talvez nunca devam ser revelados. A lenda do Mapinguari. Quando você atravessa as profundezas da floresta amazônica, onde o som das árvores e dos animais é a única companhia, começa a entender por que tantos acreditam que há algo mais nas sombras do que simples animais. Entre os povos que habitam a região, há uma história que poucos têm coragem de compartilhar, mas que todos conhecem bem. É a história do Mapinguari, a criatura que ronda a floresta, uma lenda tão antiga quanto o tempo, tão aterradora quanto inexplicável. Reza a lenda que, há muito tempo, um poderoso xamã, conhecido por seu profundo conhecimento das ervas e espíritos da floresta, ousou desafiar as forças que mantinham o equilíbrio entre o mundo dos homens e o mundo sobrenatural. Dizem que ele tentava obter o segredo da imortalidade, uma dádiva que ele acreditava estar escondida na essência da floresta. Desafiando os espíritos e ignorando os avisos das forças ancestrais, ele buscou esse poder incessantemente, até cruzar um limite que jamais deveria ter sido ultrapassado. Certo dia, o xamã se enveredou ainda mais na floresta, em uma busca obsessiva. Desesperado, ele realizou um ritual complexo, envolvendo plantas e animais sagrados, chamando forças que nem mesmo ele compreendia. Mas o preço de sua busca foi terrível. Em vez de receber a imortalidade, ele foi amaldiçoado. Seu corpo começou a mudar, contorcendo-se em formas monstruosas, até que ele já não era mais humano. Dizem que ele se transformou em uma criatura grotesca, de uma altura impressionante, coberto de pelos negros e grossos como espinhos, com uma única boca vertical em seu estômago, que nunca para de gritar em uma fome insaciável. E então, o Mapinguari nasceu. Os avisos da floresta. Há algo de místico no comportamento da floresta quando o Mapinguari está próximo. Árvores perdem folhas e galhos, se curvam como se tentassem se afastar da presença maligna. A natureza se transforma, criando uma aura de horror absoluto ao redor da criatura. Quem já o viu afirma que ele tem uma inteligência sombria, um olhar que carrega rancor e desespero, como se ele estivesse condenado a vagar para sempre em busca de algo ou alguém. A maldição eterna. As lendas contam que o Mapinguari nunca será destruído. Por mais que tentem, sua pele espessa parece impenetrável e sua força é sobre-humana. Alguns dizem que ele está preso a um ciclo eterno de ódio, fome e solidão, e que esse ciclo só será quebrado quando ele encontrar o que procura. Talvez o próprio xamã original que o amaldiçoou. Então a lenda continua, viva nas sombras da floresta. Muitos evitam até mencionar seu nome, temendo que apenas pensar na criatura possa atrair sua presença. Mas aqueles que o encontram nunca mais são os mesmos. Alguns ficam enlouquecidos, outros perdem a capacidade de falar sobre o ocorrido, e todos carregam para sempre o peso de saber que, nas profundezas da Amazônia, o Mapinguari caminha, incansável, à procura de algo que talvez só ele compreenda. A criatura tinha um único olho, grande e vermelho como um braseiro ardente,
que parecia penetrar na alma de quem o encarasse. O caçador sentiu a pressão de sua presença como se o ar estivesse sendo retirado de seus pulmões. Seus membros estavam paralisados e seu instinto de sobrevivência lutava para tomar controle. Mas o medo, aquele medo primal que gela os ossos, o deixou imóvel. O Mapinguari não se moveu. Ele estava ali, fixo, observando. Mas algo em sua aparência fazia a floresta ao redor parecer mais escura, mais sufocante, como se ele fosse a própria essência da morte que se arrastava pela mata. Os outros caçadores, ao verem a expressão aterrorizada de seu companheiro, começaram a compreender a gravidade da situação. Mas já era tarde. O Mapinguari emitiu um rugido baixo, quase como um grunhido gutural, que reverberou por toda a floresta. Foi um som abafado, mas poderoso o suficiente para causar um tremor no chão, fazendo as árvores ao redor balançarem, como se estivessem sendo puxadas por uma força invisível. Então ele se moveu. Com uma rapidez sobrenatural, a criatura avançou em direção ao grupo, fazendo o chão tremer com cada passo. Seus braços eram descomunalmente longos, como galhos de árvores retorcidos, e suas garras afiadas se arrastavam pelo solo. O caçador, que estava mais próximo, tentou correr, mas foi atingido pelo peso de uma das enormes mãos do Mapinguari, sendo lançado contra a árvore mais próxima, com um impacto que quebrou seus ossos instantaneamente. O som do corpo sendo esmagado ecoou na floresta silenciosa, misturando-se com o grito de terror que fugiu da garganta dos outros caçadores. A caçada implacável. O grupo tentou fugir, mas a floresta parecia se fechar ao redor deles. Galhos e raízes se levantavam como mãos, tentando impedi-los de escapar, como se a própria mata estivesse se tornando um aliado da criatura. O cheiro fétido aumentava a cada segundo, preenchendo o ar e deixando os tontos sem rumo. A terra começava a tremer sob seus pés, como se algo monstruoso estivesse se arrastando por baixo. O medo era palpável, um suor frio escorrendo pelos rostos e pelas costas dos caçadores. Eles estavam sendo caçados, não havia mais dúvida. O Mapinguari os observava, sorrindo com uma expressão distorcida. A boca em seu estômago, sempre aberta, deixava escapar um som grotesco, quase como uma gargalhada monstruosa, enquanto seus olhos vermelhos seguiam cada movimento. Ele não precisava correr. Ele sabia que a floresta era sua aliada e que todos ali estavam condenados. O Mapinguari apenas se divertia com o medo, esperando que seus caçadores se perdessem ainda mais na selva imensa. Um dos caçadores, desesperado, olhou para o céu. Era noite, mas a escuridão parecia ainda mais densa, como se a luz das estrelas tivesse sido engolida pelo próprio medo. Ele tentou pensar em algo, qualquer coisa que pudesse salvar sua vida. Foi então que ele lembrou da lenda que a velha senhora da aldeia sempre contava. O Mapinguari só pode ser derrotado quando o fogo tocar seu corpo. Mas para isso, você precisa ser rápido e não deve olhar para ele. Com uma rapidez desesperada, o caçador tentou reacender a tocha que segurava, suas mãos tremendo tanto que ele mal conseguia manter a chama acesa. Mas antes que ele pudesse fazer mais alguma coisa, o Mapinguari avançou novamente, aparecendo de repente na sua frente. Ele era uma sombra gigantesca, um monstro que parecia formado pela própria escuridão. A criatura abriu a boca, deixando escapar um grito ensurdecedor que cortou o ar. O último caçador, em um ato de coragem cega, lançou a tocha diretamente no rosto da criatura, esperando que o fogo pudesse ao menos dar-lhe uma chance. Mas antes que a tocha pudesse atingir o Mapinguari, ele foi agarrado pela mão monstruosa e lançado para longe. A tocha se apagou no chão, deixando o caçador desesperado e sem defesa. O Mapinguari não tinha pressa. Ele estava se divertindo. A criatura se aproximou lentamente do caçador caído, seus passos pesados como o trovão e seu único olho vermelho brilhando com uma fome insaciável. O ar estava quente e úmido e o cheiro de decomposição era insuportável.
O caçador, agora sem forças, olhou para os outros caídos ao seu redor. Os corpos já frios e deformados pela força bruta da criatura. Ele sabia que não havia mais esperança. O Mapinguari se abaixou e, com um movimento rápido, agarrou o caçador e o arrastou para as sombras da floresta. Nenhum grito saiu de sua garganta, pois o pânico o havia paralisado completamente. Quando a criatura o levou para o abismo da floresta, tudo o que restou foi o eco do som de suas garras arranhando o solo e o silêncio, novamente consumindo tudo. O caçador, ainda com a tocha nas mãos, conseguiu manter a chama acesa, mas sua visão estava turva, os seus sentidos embriagados pelo pânico. Ele mal conseguiu dar 2 passos antes de sentir o chão tremer sob seus pés, como se a própria terra estivesse se revoltando contra ele. O Mapinguari avançava com passos pesados e o caçador sabia que não teria muito tempo antes de ser capturado, devorado ou pior, feito prisioneiro da criatura que parecia ser a encarnação do próprio inferno na terra. O que restava a ele agora era a última esperança, a lenda. Ele lembrou-se do que a velha aldeã sempre dizia: o fogo será seu único aliado. Mas cuidado, ele também tem seus olhos em você. Os caçadores da tribo antiga, ela falava, nunca se viram livres do Mapinguari sem o fogo. Ele precisava enfrentá-lo diretamente, como se a chama fosse a chave para desmascarar o monstro que ele sabia estar bem ali, diante dele, na imensidão da selva. Mas enquanto tentava avançar em direção ao fogo, ele sentiu uma presença ainda mais forte, como se o Mapinguari estivesse se aproximando a cada segundo, como um predador silencioso e insaciável. Com o corpo paralisado pela combinação de medo e pavor, ele só teve uma chance. Um raio de luz, vindo de algum ponto distante na escuridão da floresta, iluminou brevemente a criatura. O Mapinguari estava ali, imenso, com a sua pele escura como a noite, cheia de musgo e marcas como cicatrizes profundas, e seu olhar fixo como se fosse a morte em si. Mas havia algo mais naquele momento, algo ainda mais terrível. O caçador viu que não era apenas o Mapinguari quem o observava, mas algo dentro dele. Algo com uma mente ancestral, um ser que sabia tudo, que havia sido parte da floresta há milênios. O medo tomou conta do caçador e ele sentiu um calafrio percorrendo sua espinha. A criatura se aproximou, não mais com a velocidade aterradora dos primeiros ataques, mas com a calma sinistra de quem sabia que o caçador não tinha escapatória. Ele estava sendo cercado, o ar mais denso e pesado, como se a própria natureza tivesse se aliado ao monstro, obscurecendo a visão e a possibilidade de fuga. O caçador, então, fez algo que jamais imaginaria ter coragem de fazer. Com a tocha em uma das mãos, ele começou a balançá-la para frente e para trás, criando uma parede de fogo. As chamas estavam tremendo e a madeira ainda estava instável. Mas ele sabia que era agora ou nunca. O fogo se espalhou e a luz brilhou mais forte do que nunca. O Mapinguari se deteve por um momento. Havia uma tensão no ar. O caçador, com os olhos fixos na criatura, não ousou piscar. A lenda dizia que não se deveria olhar para ele diretamente, mas ele estava com a mente turbada pela necessidade de sobrevivência. Era a última chance. Então, com um rugido imenso que ecoou por toda a selva, a criatura avançou. Ele não poderia se esconder mais. Mas o fogo, mesmo sendo fraco, pareceu gerar uma reação estranha. O Mapinguari, diante da chama, hesitou. Seu corpo emitiu uma espécie de estalo, como se uma parte de sua alma fosse tocada pelo calor. O caçador não tinha mais tempo para pensar. Ele avançou com a tocha, com a adrenalina pulsando, e o fogo explodiu, lançando faíscas para todos os lados, iluminando a escuridão ao redor deles. O Mapinguari recuou por um momento com um grito gutural, mas foi tarde demais. A criatura parecia temer o fogo, ou talvez fosse sua fraqueza, algo que a própria floresta, que ela dominava, não podia controlar. O caçador não se importou. Ele avançou, atacando com tudo que tinha, mirando a tocha direto no corpo distorcido da besta. E quando o fogo tocou seu estômago, que estava sempre aberto como uma boca horrível, uma explosão de luz fez a criatura gritar. E pela primeira vez,
ele viu algo que jamais imaginou. Um ser que, apesar de tudo, tinha dor. O Mapinguari rugiu, mas o som de seu grito foi abafado pelo crepitar das chamas. Ele se virou tentando se afastar, mas o fogo já tomava conta. As folhas, os galhos e até as raízes começaram a queimar em um fogo estranho e profundo, algo que não deveria ser possível na selva tropical. Mas o fogo parecia estar purificando, e a criatura, essa monstruosidade que há séculos havia vagado na floresta, estava começando a ceder. A lenda perdura. Desde aquela noite, nenhum dos caçadores foi visto novamente. A aldeia, aterrorizada, abandonou o local. E as histórias sobre o Mapinguari foram espalhadas ainda mais longe, chegando a outras tribos e vilarejos. Mas ninguém ousa entrar na floresta. Ninguém mais se atreve a desafiar os limites impostos pelas forças que habitam aquela terra. Dizem que, em algumas noites, o som de um rugido monstruoso pode ser ouvido de longe, e que, se alguém tiver coragem de se aproximar, verá uma enorme sombra com um olho vermelho brilhante, vigiando o que resta da floresta. O Mapinguari ainda ronda as profundezas da Amazônia, esperando pacientemente por aqueles que ousam invadir seu domínio. E assim, a lenda do Mapinguari continua a assombrar as gerações futuras. Um aviso sombrio para todos que se aventuram na floresta, densa e implacável da Amazônia. O fim de uma lenda, ou talvez não. Com o último suspiro da criatura, a floresta em volta parecia ter suspirado também. O caçador, caído no chão, olhou para as chamas, observando o Mapinguari lentamente se desfazer como uma sombra evaporando. Mas ele sabia que a batalha não havia terminado. A floresta estava quieta demais, e ele sentia que algo ainda estava ali, observando, esperando. As lendas falam que o Mapinguari não pode ser destruído, mas apenas banido. Que sua alma retorna à selva, esperando o momento certo para surgir novamente. E mesmo que este caçador tenha sobrevivido à noite mais aterradora de sua vida, ele sabia que a guerra contra a criatura não havia terminado, nem terminará. A selva, com seu silêncio ameaçador, ainda guardava segredos. E o Mapinguari, com toda a sua fúria e força, poderia retornar a qualquer momento. Está escuro aí, cuidado! Você nunca sabe quem pode estar te observando enquanto assiste. Então, se ainda estiver vivo depois desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e dar aquele like para não perder o próximo susto. Ative o sininho das notificações e deixe seu comentário para fortalecer o nosso canal Terror Sombrio. Afinal, histórias como essas merecem companhia. Até a próxima, se você tiver coragem.